gente, tudo bem? Mais uma vez venho aqui para bater aquele papo com vocês, tá bom? Dessa vez o tema é um pouquinho delicado, mas eu espero que vocês ao final desse vídeo entendam por que eu fiz esse vídeo. E eu espero também que alguns pensamentos, né, na cabeça de pessoas que pensam dessa forma tenha mudado um pouquinho, tá bom? Espero também que vocês tenham gostado dos primeiros vídeos, tá? Espero que eu esteja ajudando alguém por aí. Espero que esteja tendo um bom resultado, né? Tipo, na vida de quem vem ouvindo os vídeos, de quem vem acompanhando, tá bom? Mas vamos dar início, não é verdade? Gente, no meio de toda essa bagunça, de todo esse caos, de toda essa crise, de todo esse vírus espalhado por aí, atormentando todo mundo, algumas pessoas que acompanham o meu Face, as minhas redes sociais, algumas pessoas que são mais íntimas, que acompanham os status do meu WhatsApp também, pôde acompanhar, né, a tentativa de eu voltar do Sul aqui para São Paulo, né? Como algumas pessoas também sabem, eu moro aqui em São Paulo, eu trabalho com shows, eu trabalho em casas noturnas. E esse mês eu estava no Sul para um mês de show, né? Vocês vão entender o que eu tô falando isso. Eu estava no Sul para um mês de show. No meio de tudo isso, fechou rodoviária, fechou aeroporto, fechou isso, fechou aquilo, e eu não conseguia voltar para casa. No meio disso, eu estava no meio de 10 mulheres maravilhosas, isso mesmo, 10 mulheres maravilhosas que por N motivos são garotas de programa, tá bom? Eu estou falando isso porque esse é o tema do nosso vídeo de hoje, tá? São garotas, né? Eu prefiro chamar de garota porque é um nome menos agressivo, né? Porque como muita gente fala, puta, é um nome pesado, né? Então, independente do que você acha ou não, pra mim é um nome pesado, tá? Então, por isso que eu falo garotas, tá bom? Amigas. E essas 10 meninas que eu, tive o prazer de conhecer, eu conheço muitas outras, mas essas 10 ficaram comigo por 2 dias, vendo o meu desespero de tentar voltar pra casa e eu vendo o desespero delas de voltarem pra casa no meio de tudo isso. Por quê? Porque algumas moram no Paraguai e o Paraguai a fronteira fechou, outras moram em Floripa e os ônibus que vai do Rio Grande do Sul para Floripa também pararam, e em outros motivos. Essas meninas, elas têm filhos, elas têm família, elas têm mãe, elas têm uma vida fora da boate, né? Eu também sei que isso é um problema pessoal delas, eu também sei que, né, você vai falar assim, ah, mas e daí? Gente, o tema de hoje é garota de programa, tá? Eu decidi falar sobre isso por muitos motivos. Por não concordar com alguns pensamentos, por viver no meio, por viver isso na pele, né? Porque eu convivo com elas 24 horas, eu almoço, eu janto, eu tenho elas como clientes, como amigas, confidentes, sabe? De contar tudo. A minha mãe era garota de programa, tá? Pouquíssimas pessoas sabem disso. Na verdade, eu acho que só a minha família e a minha mulher. Mas é isso. A minha mãe era garota de programa, tá? Ela entrou na noite por vários motivos. E um deles era não deixar os filhos dela passar fome. Porque hoje eu tenho 30 anos quase, né? Digamos que seja o que? Há seus 40 anos atrás, 35 anos atrás, a situação era muito, muito mais complexa do que hoje, desculpa. Mas a minha mãe era garota de programa. Se eu tenho vergonha disso? Nem um pouco. Sabe por quê? Porque eu enxergo como um trabalho como qualquer outro. Todo mundo tem um motivo. Tudo bem que algumas estão, né, porque se acostumaram, né, ou sei lá. Todas elas têm um motivo e não cabe a minha pessoa estar julgando. Mas eu estou aqui hoje para falar para vocês algumas coisas que eu acho necessário que vocês saibam, tá? Porque como eu sempre falo,
Se a pessoa é preconceituosa, ela viu em algum lugar, ela aprendeu aquilo em algum lugar, ela cresceu vendo alguém falar isso e aí, né, tipo, né, ela desenvolveu esse preconceito nela, mas veio porque ela aprendeu isso com alguém. Então, como que eu falo? A pessoa ou ela aprende cedo a ser preconceituosa e isso leva, vai continuar a vida inteira, porque ninguém, né, teve paciência de chegar na pessoa e explicar e falar e tentar fazer ela entender para que com isso ela mude esse pensamento preconceituoso. E tem a pessoa que é preconceituoso, mesmo conhecendo, mesmo entendendo, e não se dá o trabalho de tentar se colocar no lugar do outro e falar assim, não, eu não posso ir contra, né? Ela tem o motivo dela, ela tem a necessidade dela, e é isso. Mas fazia um tempo que eu vinha pensando em falar sobre isso, porque a minha vida é defender algumas causas e essa está no meio. Mas essa semana, na terça-feira, na quarta-feira, eu estava lá no Rio Grande do Sul, sentada numa varanda, conversando com a minha mulher, e do nada ela falou assim pra mim, acabei de comprar uma briga no grupo de um monte de homem. Era o grupo de trabalho dela. E no meio tinha outras mulheres também que fazem o mesmo trabalho, né? E um cara citou lá no grupo, né? Tava em uma conversa sobre o vírus e ele citou no grupo assim, o vírus no meio disso tudo não é nada. Imagina quem tem um filho de uma puta. Quem tem filho com uma puta. Que é obrigado ou que tem que pagar ainda R$200 de pensão. Pesado, né? E um pouco burro também, né? Ignorante, né? Sabe por quê que é ignorante, que é burro? Vou falar uma coisa pra vocês. Uma garota, uma menina que trabalha na noite, ela está na noite pra solucionar problemas dela, pra se livrar, né, de dívidas, pra sustentar a mãe, pra sustentar o pai, pra sustentar o filho, pra pagar babá, pra pagar a escola, pra pagar remédio, pra se sustentar, né? Então, gente, risca uma coisa aí assim, ó, da sua cabeça. Uma garota não vai engravidar de um cliente, de um cara que ela conheceu hoje e ela foi lá fazer o trabalho dela por míseros R$200. Sabe por quê? Porque é aquele ditado, casar com pobre é pedir esmola pra dois. E ainda engravidar, não. Isso literalmente não está nos planos dela. Engravidar de um cliente literalmente não está nos planos dela. Sabe por quê? Primeiro, por quê? R$200 que vocês pagam achando que isso pode ser chamado de pensão, não paga nem o material escolar. R$200 não paga nem a babá pra começar. Porque pra pessoa trabalhar, ela tem que deixar o filho com uma pessoa de confiança. R$200 não paga nem a babá. Então, onde que passa na cabeça desse monte de macho escroto que uma garota de programa, ela vai engravidar por causa de R$200 de uma bosta de uma pensão? Não existe. Então, recapitule essa merda aí que vocês pensam, porque isso não existe. Tá bom? Isso aí não entra na cabeça de ninguém e eu espero que vocês parem de pensar dessa forma aí também. Segundo, gente, eu tenho uma amiga, a Giovana, né? Ela é atriz pornô, tá? Ela também faz show, ela também trabalha à noite. Recentemente a gente vinha conversando e de ontem pra hoje o dono da casa que ela mora tem um contrato, ela paga tudo bonitinho, tudo certinho, ela mal para em casa. Mas ela chegou em casa e o dono da casa estava esperando ela, falando que ela tinha tantos dias para sair da casa. Sabe por quê? Porque ele descobriu que ela é atriz pornô. Porque simplesmente ele descobriu o trabalho que ela exerce. E ele se achou no direito de ter esse preconceito fudido, desculpa a palavra, mas ele se achou no direito de ter esse preconceito tão merda, e ele se acha no direito também de expulsar ela da casa que ela mora, pagando tudo em ordem, simplesmente porque ela é atriz pornô, simplesmente porque ela tem a imagem dela vinculada à noite. Até engasguei. Porque ela tem a imagem dela vinculada à noite. E ele simplesmente falou pra ela, você tem tantos dias pra sair da minha casa, desocupa, e ela mandou um áudio chorando. Porque ela já não aguenta mais. Mas é o trabalho dela, é a vida dela, ela escolheu isso pra ela. E vocês não tem nada que se meter na escolha delas. Entenderam?
Gente, eu conheço muitas histórias. Muitas, muitas e muitas. Eu tenho agora, nesse exato momento, 8 meninas que estão lá na boate em que eu estava, porque elas não conseguiram voltar para casa. Elas não estão comendo direito, elas não estão dormindo direito, elas estão em desespero porque elas estão tentando voltar para casa que elas têm, onde está a família dela, onde está o filho dela, onde está o pai, a mãe, o irmão, onde está todo mundo. E elas estão lá na mesma dificuldade, elas estão lá na mesma agonia que a gente está aqui, rezando para que isso passe. Aí eu te pergunto, vocês acham que se fosse fácil, elas estariam nisso? Não. Mas eu vou te falar uma coisa, do porquê que um dos motivos mais fortes pelo qual elas entram na noite, sabe qual que é? Elas têm uma família, elas têm um filho com problema de saúde, né? O marido, sei lá, o marido sumiu e deixou ela gestante. Ela passou necessidade, ela passa necessidade, ela foi mandada embora do emprego do dia pra noite, ela não tem como sustentar o filho, ela foi mandada embora do dia pra noite, ela não tem como pagar o aluguel, ela não tem como comprar comida, ela tem uma avó, lembrei de você, piveta, ela tem uma avó que tem vários filhos e os filhos abandonaram essa avó, tomando um remédio controlado que cada caixa é quase R$200. E uma caixa não dá pra 15 dias. Ela decidiu entrar na noite porque 800, 900, 1.000, 1.100 não cobre os gastos que ela tem. Tendo que comprar remédio controlado, tendo que pagar um aluguel, tendo que comer, que pagar água, luz, roupa. Eu sei que muita gente consegue viver. Eu sei que muita gente consegue viver com isso, porque vocês agora devem estar falando, mas eu vivo com tanto. Você tem pai? Tem mãe? Alguém te ajuda com as suas contas em casa? Você tem filho? É difícil se sustentar com isso que você ganha? Talvez o que pra você seja bom e suficiente, pra ela não é. Não cabe a eu julgar, não cabe a você julgar, não cabe a ninguém querer humilhar uma pessoa pelo simples fato dela ser garota, pelo simples fato dela estar na noite porque você não sabe o que ela aguenta. Ainda tem aqueles que falam assim pra elas, eu estou pagando. Mas não é porque você também está pagando que você pode tratar de qualquer forma, que você pode humilhar, que você pode querer bater, que você pode querer diminuir a pessoa que está aí com você. Tá? Outra coisa, são esses caras escroto que fala mal de garota, que fala mal de puta, como eles chamam, que quando chega numa boate, olha pra cara delas e pergunta se ela não quer fazer tal coisa sem camisinha. Que olha na cara delas e pergunta assim, você beija? Entre muitas outras coisas. Mas eu não vou falar aqui porque eu sei que muita gente assiste meu vídeo e é de todas as idades. Eu, quando saio pra trabalhar, eu almoço com cerca de 20, 30, 40 meninas. Todas no mesmo espaço. Todas ali lutando pela mesma coisa. Ganhar o seu dinheiro pra voltar pra casa pra pagar as contas. Ou às vezes nem volta pra casa. Manda dinheiro pra pagar babá. Manda dinheiro pra pagar a escola. Manda dinheiro pra pagar o remédio. Manda dinheiro pra farmácia pra pagar o que a avó bebeu. Vocês ainda acham que é fácil. Vocês acham que se elas pudessem estar em outro lugar, elas não estariam? Elas estariam com certeza. Mas cada uma tem o seu tempo. Mas todo mundo merece respeito. Mas todo mundo merece ser, pelo menos, respeitada. Independente do trabalho. Sabe por quê? Vamos começar por mim. Eu sou stripper. Eu comecei na noite fazendo tequila. Aí de tequila eu fui pra fazer lap dance. De lap dance eu fui pra gogo. De gogo eu tô no stripper até hoje. Eu mereço ser respeitada. E eu exijo isso. Eu brigo com quem for se faltar com respeito comigo ou com alguma das minhas amigas. Muita gente sabe disso. Sabe por quê? Porque é uma briga que eu compro, independente do lugar ou da pessoa. E enquanto eu tiver voz, enquanto eu puder falar, eu vou falar. Eu vou brigar, eu vou questionar, eu vou pedir respeito, eu vou tentar fazer a pessoa entender que vocês não têm direito nenhum de querer ser contra. De querer, sabe? De querer humilhar, de querer diminuir. Eu tenho voz. E eu gostaria muito que vocês tivessem coragem de falar também. A Giovana, a qual eu citei, né, há um tempinho aqui atrás,
Ela vai fazer um vídeo e eu vou colocar aqui no canal pra vocês entenderem um pouco mais de como é complexo. Gente, não é fácil estar na noite. Não é fácil ver a menina aí dormindo bêbada. Porque ela bebeu? Sim, ela bebeu. Mas ela bebeu porque ela estava ganhando com isso. Não é fácil ver menina na hora do almoço sem conseguir comer porque está com saudade de casa. Não é fácil menina ali, ó, 3, 4 horas da manhã tentando ligar porque tá tentando ligar, falar com o filho e não consegue saber como que o filho está em casa. Tá? Não é fácil ver uma menina, uma amiga minha, porque eu tenho uma amiga que passou por isso, do nada começar a chorar desesperada e eu perguntar o que foi. E ela falar pra mim, o pai das minhas crianças estão com eles, só que tá agredindo eles porque está me chantageando com isso, isso e isso. Não é fácil, gente. Não é fácil a vida de garota. E eu só peço para que vocês respeitem. Respeitem. Vocês não são obrigadas a aceitar nada. Assim como eu não sou obrigada a aceitar nada na sua vida. Mas eu sou obrigada a te respeitar. A respeitar o meu espaço e o seu espaço. Tinha tanta coisa que eu queria falar. Mas quando eu começo a falar, eu fico indignada. Eu fico chateada, eu fico revoltada. Mas, enquanto eu tiver voz para brigar, enquanto eu tiver voz para falar, enquanto eu tiver voz, força, eu vou continuar falando e eu vou continuar defendendo essa causa. Porque cada uma delas tem um propósito, cada uma delas tem um sonho, cada uma delas querem uma coisa. E eu torço para que todas vocês consigam. Eu torço para que todas vocês consigam sair da noite o quanto antes, porque a noite também não é para ninguém. É duro, é difícil, traz solidão. A maior parte das meninas que estão na noite, boa parte delas tem depressão, tem crise, se sentem sozinhas. Boa parte delas também usam da bebida para tentar esquecer os problemas. Gente, ser garota de programa, ser profissional do sexo, ser puta, seja lá o que você chamar, também merece respeito. Fora da casa, fora da boate, fora do quarto, fora do salão, fora da noite, elas têm uma vida, assim como você. Ela tem uma família, ela tem filho, ela tem mãe, ela tem uma vida, gente. Pensem nisso. Antes de falar que garota é qualquer coisa. Antes de falar que garota não merece ser respeitada. Porque elas merecem. Tá bom? Eu espero que vocês entendam. Ou se esforcem, pelo menos, pra entender que garota também merece respeito. Tá? Então, fiquem com Deus. Eu espero que eu tenha conseguido falar um pouco do que todas que eu conheço sentem vontade de falar e não conseguem, ou não tem espaço para isso. E você que está assistindo, compartilha, marca suas amigas. Deixa o comentário do que achou. E se você aí que está assistindo também quer falar sobre alguma coisa, ou quer ouvir sobre alguma coisa, me manda mensagem. Vou responder você com o maior prazer. Quem sabe é o próximo assunto aqui a ser abordado. Minha salva de palmas para todas vocês que trabalham na noite. Eu me orgulho demais de cada uma que até hoje eu tive o prazer de conhecer, o prazer de conversar, o prazer de chorar do lado, o prazer de dançar uma música, o prazer de sorrir. Eu adoro vocês. Eu amo cada uma de vocês. Eu amo a história de vida de vocês, eu amo a luta de vocês, a garra que vocês têm pra todo dia levantar e ir atrás do que vocês querem. E eu bato palma pra você que tá nisso, pra não deixar o filho passar fome, pra não deixar a mãe passar fome e que dá a cara a tapa. Vocês são fodas. Eu espero ver vocês em breve. Encerro com uma frase, espero que vocês lembrem de mim. Yeah.